E eu gostaria de voltar um pouquinho a esse período do Chile em que você começa a perceber, da parte de alguns elementos da democracia cristã, digamos, da direita da democracia cristã chilena, algumas acusações em relação a uma influência perniciosa das suas ideias junto aos quadros chilenos, né, que trabalhavam na área da educação. Como é que foi essa história? Como é que foi esse processo? Realmente, uma das acusações feitas a mim era de um ridículo enorme. E a acusação era a seguinte, que eu teria escrito um livro violentíssimo, não apenas contra a democracia cristã como um todo, mas, sobretudo, contra a pessoa do presidente Frei, que, na verdade, era um homem sério, era um homem de bem, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, era um homem numa posição de democrata cristão, muitíssimo mais para a direita do que para qualquer lugar, quer dizer, ele só se inclinava para o lado direito, não havia jeito nenhum dele tombar para o lado da esquerda, mas um homem sério. A acusação era essa, que eu teria escrito um livro terrível, sabe? Panfleto, violentíssimo, e que depois eu teria saído com os originais desse livro, procurando algum editor chileno, e que os editores chilenos, mesmo que não fossem simpáticos à democracia cristã e ao próprio presidente Frei, por uma questão de brio patriótico, teriam fechado suas portas a esse terrível livro. Havia nome para esse terrível livro? Não, se falava desse livro, não? Então, um ministro de Estado, eu não digo que esse ministro tivesse acreditado, mas afinal chegou a denúncia a ele. E ele não tinha um outro chileno de confiança melhor do que Jacques Sonchal para conversar, porque eu trabalhava com Jacques, eu tinha trabalhado com Jacques, não? E Jacques era muito amigo meu, e quando o ministro disse isso ao Jacques protestou. Jacques não precisou me ouvir para dizer que isso não podia ser verdade. Jacques Sonchal negou peremptoriamente que isso pudesse ser verdade. Ele disse ao ministro: não me consta que Paulo Freire tenha escrito um tal livro, e digo mais, eu não creio que até o fim da vida Paulo escreva um tal livro. Ele pode até escrever um livro criticando a democracia cristã, mas fazendo ataques pessoais, violentos à figura do presidente Freire, ele jamais faria isso, porque não tinha como, eu conheço Paulo. Bem, em todo caso, ele não podia considerar isso apenas uma conversa íntima, era uma conversa política. Não? Quer dizer, não era pública, mas era política. E ele, então, teria que conversar comigo sobre isso. Na verdade, ele me chamou por telefone. Eu já não trabalhava com ele diretamente. Você se lembra em que ano foi isso? Tenho a impressão que isso foi no fim de 68, começo de 69, quando eu já estava realmente para deixar o Chile. Não estava ainda certo, eu estava pensando já. E eu fui ao gabinete do Jacques, surpreso, eu não imaginava o que seria, não? E o Jacques me colocou essa questão. Não? Mas me disse com a decência com que o caracteriza sempre, com a lealdade que o caracteriza. Ele disse: Paulo, eu quero lhe dizer que o que eu vou lhe dizer jamais passou pela minha cabeça que pudesse ser verdade. Não estou interrogando você, quero pôr você a par disso. E eu me lembro que eu disse: Jacques, eu faria uma proposta a você para você fazer agora ao ministro, que seria a seguinte: eu me prontifico a ficar aqui no seu gabinete por tempo indeterminado, não vou nem em casa mais, enquanto o ministro consegue os melhores agentes da polícia, especializados em vasculhar a biblioteca. Eu fico aqui e eles dois vão à minha casa. Eu só peço que Maria Dica, a mulher do Jacques, vá com policiais para a Elza não se assustar. A Elza abre a porta da biblioteca minha e eles entram e podem passar o dia todinho lá. Se eles acharem os originais desse livro, eu aceito a expulsão do país, sem nenhuma mágoa, nem nenhuma tristeza. Agora é preciso achar o original do livro hoje. Então eu disse para ele: agora, Jacques, o que ele vai achar lá são os originais de um livro que eu escrevi realmente. Esse livro que eu escrevi se chama Pedagogia do Oprimido e só faz nele todinho uma só referência à democracia cristã, ao governo do presidente Freire, e a referência é elogiosa. Só tem uma. É esse o livro que eu escrevi. E foram esses originais que eu dei a ele, inclusive de presente, uma prova de amizade. E ele me disse: não, Paulo, eu não vou nem propor isso ao ministro. Eu já disse ao ministro que isso não é verdade, que isso é uma mentira. Eu apenas quis que você ficasse a par disso. Eu agradeci muito a ele, conversamos um pouco, depois eu voltei. Esse foi o último caso de denúncia da direita da democracia cristã a mim.
Eu te diria que, do ponto de vista da democracia cristã mesmo, da sua ideologia, da sua compreensão do político, só em determinadas circunstâncias de tempo a compreensão ideológica, a visão ideológica da democracia cristã poderia me aceitar. Seria um pacto que ela poderia fazer comigo em certas circunstâncias, mas não uma identificação de posturas. Agora, a direita da democracia cristã, então essa não me aceita nunca, mas ela vê mais rapidamente o que é que uma proposta como essa, que eu fazia no Chile, como fiz no Brasil. Quer dizer, a direita vê mais facilmente do que o outro lado, do que o lado mais progressista da democracia cristã, o que significa de mais ou menos ameaçador essa proposta. É possível que o lado mais liberal pudesse ver nessa proposta que eu faço apenas um ensaio escolo-novista e, por isso, não ter medo. Não, eu sou mais um professor da escola nova. Mas a direita não. A direita sabe muito bem que isso ultrapassa o horizonte da escola nova. Daí a crítica e daí a perseguição. Daí a ameaça. Daí a necessidade de possibilitar o mais depressa possível a minha saída.